Linha de Frente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o Linha de Frente deste fim de semana. Eu sou o Nelson Kobayashi. Aqui nós estamos na mesa mais quente, mais polêmica, em que a gente debate todos os assuntos, os principais assuntos dessa semana, com o nosso time que você já conhece, Fernando Capês, Alessandro Negão, delegado Palumbo, e hoje, com uma presença especial que nós estamos recebendo pela primeira vez, Dr. Roberto Tardelli, advogado, ex-integrante do Ministério Público, colega do nosso querido Fernando Capês. Seja muito bem-vindo, Dr. Roberto. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, olá amigos, vamos que vamos. Meus amigos, a gente começa com o assunto da semana. Nós estamos na Semana da Independência. Na última quinta-feira, ao chegar acompanhada de Lula na cerimônia do 7 de setembro, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, fez o L para o público que acompanhava o evento. O símbolo ficou marcado na campanha eleitoral para identificar aqueles que apoiaram o petista. Vestida de vermelho, a cor do PT, Janja acenou aos apoiadores pouco antes de o casal presidencial desembarcar do veículo. No início do desfile, o Lula foi saudado por militares que participaram da celebração. O desfile cívico-militar que aconteceu na esplanada dos ministérios teve o tema Democracia, Soberania e União, numa tentativa de desvincular a comemoração da independência do país do governo de Jair Bolsonaro. Detalhe é que nas redes sociais a data ficou marcada como um vazio, já que o número de apoiadores foi muito inferior ao visto no 7 de setembro do ano passado. Isso também se deve à campanha Fique em Casa, feita pela oposição. Em entrevista à Jovem Pan, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, defendeu que os eleitores de Jair Bolsonaro não fossem aos desfiles. Valdemar fez referência aos atos incentivados por Jair Bolsonaro no ano passado, que foram utilizados como elementos de prova na ação de inelegibilidade impetrada pelo PDT contra o agora ex-chefe do Poder Executivo. Mais um grande destaque da data foi a cerimônia que aconteceu aqui em São Paulo, no Sambódromo do AMB, que contou com a presença de Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, governador e prefeito de São Paulo. O que muito se questionou foi justamente a ausência de Jair Bolsonaro, já que ele é visto como um grande aliado dos dois. Está aí os detalhes que a gente teve dessa semana do 7 de setembro. Fernando Capês, quero começar contigo, explorando essa que foi uma imagem simbólica desse 7 de setembro, justamente a primeira-dama fazendo L. Fazendo um L em um veículo do Estado, em um evento público do governo, um evento oficial, e transmitido pela TV oficial com um símbolo que é político partidário. Não tem aí uma espécie de abuso do poder ou uma desvirtuação, aí não foge ao que seria o dia da independência, onde a independência deveria ser a exaltada, meu amigo Fernando Capês. Olha, meu querido Nelson Kobayashi, em primeiro lugar, ela não fez o L para o público, não tinha público. Tinha pouquíssimas pessoas. O público estava lá, eram servidores, tinham sido convocados, né? Ou vai ou perde o emprego. Muita gente tem cargo em comissão, naquele velho estilo, né? Que a esquerda faz para reunir pessoas e reunir público. Então, em primeiro lugar, esse aspecto. Agora, isso aí pode ser um abuso do poder político, com certeza. Uma campanha antecipada, não tem a menor dúvida. Violação ao princípio da impessoalidade, tudo quanto é princípio. Agora, o que eu chamaria a atenção é o seguinte: o tema do desfile 7 de setembro foi um tema baseado numa mentira. Então, o tema é democracia, com milhares de pessoas que estão presas, com denúncias coletivas, sem especificar quais são os crimes que essas pessoas cometeram, quando, na verdade, há um abuso na utilização do Instituto da Prisão Preventiva, que é uma medida excepcional, só pode ser decretada quando não tem nenhum outro jeito de garantir o processo. Quando o artigo 319 do Código de Processo Penal é expresso ao dizer que há uma série de outras medidas que podem ser aplicadas no lugar da prisão preventiva, as pessoas estão presas, muitas delas, algumas sim praticaram atos com violência, têm que ficar não só presas, mas condenadas a penas altas. Agora, a grande maioria estava ali caminhando, não sabia direito, era um protesto, se é conveniente ou não, se é correto ou não, é outra coisa. Mas não é aqui esse crime de ameaça de deposição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, primeiro, não tem democracia. Ou a democracia está abalada. Segundo, não tem soberania, porque o governo federal está administrando junto com o Centrão. Nós estamos caminhando para 30, hoje já se fala em 40 ministérios,
Nós vamos comentar aqui, a ministra Ana Moser foi demitida, a ministra Daniela Carneiro foi demitida para acomodar as exigências do Centrão. Então nós temos um legislativo que quer abocanhar os ministérios para administrar. Não bastam as emendas parlamentares. Então, não vejo muita soberania. Nós temos um judiciário que legisla, um legislativo que quer administrar e um executivo que é refém do Congresso Nacional. E, finalmente, União, acho que não preciso nem comentar, né? Pois é, falar em união, a gente viu inclusive uma cena interessante nesse dia 7, que foi a presença de todas as mulheres do governo, a ministra Simone Tebet, a ministra Marina Silva, a própria primeira-dama, a própria presidente do STF, a ministra de Cultura, Margarete Menezes, e todas as que ainda restam no governo, ao lado do presidente, acredito que na mesma semana da demissão da Ana Moser, para tentar mudar aquela imagem de que o governo não está tão comprometido assim com a questão das mulheres. Eu quero te ouvir, doutor Roberto Tardelli, sobre isso, porque a gente tem visto essa crítica bem na semana da independência e um ato no dia da independência que tenta mostrar uma certa sintonia entre o governo Lula e a causa das mulheres no governo. Eu destacaria algumas situações. A primeira, a gente tem que lembrar o que foi o 7 de setembro do ano passado. Aquele coro grotesco puxado pelo Jair Bolsonaro de ser imbrochável. Aquela situação horrorosa que envergonhou o Brasil perante o mundo todo. A segunda situação que me pareceu muito interessante foi ver um ministro militar pedir autorização ao presidente da República, reconhecer que ele é efetivamente o comandante-em-chefe das Forças Armadas. Eu acho que esse momento foi um momento muito importante daquilo tudo que aconteceu. A primeira-dama não ocupa cargo no governo, ela não é integrante do governo federal, certo? Ela não é ela é tão integrante do governo federal quanto cada um de nós. Ela é próxima ao presidente da República, ela é casada com o presidente da República, mas ela não exerce cargo, ela não tem função, ela não tem nada que a fizesse impedir, que pudesse impedi-la de, primeiro, usar um vestido que é da cor do partido PT, que, aliás, é da cor do próprio pau-brasil, né? Que é o nosso... O que deu o nome ao nosso país. E segundo, o que me pareceu interessante foi ver num palanque, lá no palanque das autoridades, eu sempre destaco uma presença que, para mim, que é a presença da nossa cacique, sabe, ainda... A ministra dos Povos Originários. Isso, que estava lá pela primeira vez. Nós nunca tivemos um índio lá. Alguém dos povos... Nunca. Ela estava lá, certo? E ela estava lá para o mundo todo. Quanto ao público pequeno que se teve, a gente tem que fazer aí uma certa reflexão, querido Capês. Porque nós passamos aí vários dias com alguém dizendo assim, vai ter alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. E nós temos a experiência do 9 de janeiro, quando fizeram alguma coisa terrível, né? Eu acho que as pessoas se desestimularam a comparecer, né? Ninguém mais no Brasil, eu acho que o Brasil ele amadureceu o 9 de janeiro, uns... 8 de janeiro. 9 não aconteceu, não. 9 já tinha acontecido. Né? No dia 8 de janeiro, ele nos amadureceu. Mas, porque Tardelli, ele nos fez ficar mais... Você teve uma carreira brilhante no Ministério Público, mas como advogado de defesa, você está indo melhor ainda. Agora, não dá para falar que a Janja, num veículo oficial... num evento oficial, numa cerimônia de 7 de setembro, não está quebrando o protocolo, violando o princípio da impessoalidade e envergonhando a nação, fazendo uma campanha político-partidária durante um desfile de 7 de setembro. Querido amigo... Você, como promotor eleitoral, teria tomado providência. A impessoalidade é do agente público, é do agente público, ela não é. Ela é esposa do agente público. Ela está num evento oficial. Ela representa ali a primeira-dama. É um cargo que existe, sim. Só pode ser ocupado por quem é casado com o presidente da República. E ela está numa cerimônia oficial, num veículo oficial, em pleno 7 de setembro, fazendo L, e você acha normal? Vamos ouvir o Tardelli, que depois eu quero colocar já o Negão e o Palumbo na roda também. Fala sobre isso, Tardelli. Eu acho que isso aí é a gente aumentar, fazer o mosquito virar boi, sabe? Foi um gesto. Impróprio, ou não? Fazer o L, não é fazer o mosquito virar boi. Olha, eu não vou dizer que fosse impróprio, eu vou dizer o seguinte, né? Todos nós estávamos ainda na memória do 7 de setembro
certo? Vendo uma primeira-dama ao lado de uma marido se proclamar imbrochável, certo? Aquela situação foi constrangedora. Sim, ela passou por uma situação constrangedora, certo? Até porque ninguém sabe se é verdade ou não. Ô, Palumbo, eu acho que não foi ninguém, porque eles estavam com medo de ser preso. Você coloca uma camisa verde e amarela lá em Brasília, é capaz de você ser preso. Ô, Palumbo. Isso tinha vermelho. Por isso tinha vermelho. Ô, Palumbo, eu quero te ouvir, porque a gente teve no ano passado também o Bolsonaro fazendo arminha. O que é o L pro Lula é a arminha do Bolsonaro. Isso também é não deixa de ser um símbolo erro político. não justifica o outro. Exato. Errado lá, errado aqui, seria isso, né? Se o Bolsonaro agora, provavelmente já estaria sendo massacrado. Já teria uma representação contra ele lá no Supremo Tribunal Federal. E eu acredito que isso aqui foi a resposta do povo. A Paulista aqui em São Paulo vazia, as ruas vazias, Brasília vazia, nem um vendedor de cachorro quente conseguia vender alguma coisa. Aliás, o Exército dando pão com salsicha. Mas que coisa, hein? A que ponto chegamos na democracia brasileira? Pão com salsicha chama hot dog. Bom, melhorou um pouquinho, né? Que antigamente era pão com mortadela. Então deram uma melhorada. Evoluiu. Mas, vou te falar, isso aí é a resposta do brasileiro. Ninguém está satisfeito com esse presidente da República. É gastança de dinheiro público, é mais ministérios. A Janja, ela pode não ter cargo nenhum, mas que ela manda pra caramba, ela manda. E lá, nos bastidores de Brasília, e eu estou lá, diz que ela tem até um gabinete, ela barra o ministro que vai falar com o presidente Lula. Então, foi extremamente inconveniente ela ter feito aquele gesto. Ali não era o momento para isso. Ali ela estava representando o Lula representando o Brasil e ela, a primeira-dama, ela não tinha nada que fazer o L. Aliás, fez por vento, não tinha absolutamente ninguém ali. O que tinha ali era comissionados, a militância dele, não era aquela coisa bonita, verde e amarela, cor do Brasil, né? Então, é uma coisa ridícula isso aí, né? Gastaram pra caramba. A suspeita aí de ter aumentado aí para R$1.300.000 todo esse palanque aí, toda essa armação de tendas e tudo mais. E ali ela fez o L para absolutamente ninguém. Tava lá meia dúzia de gato pingado lá, uma coisa ridícula, uma coisa vergonhosa. Eu tenho certeza que eles mesmos se sentiram envergonhados com essa situação. Muito diferente da Paulista, aqui, apesar do Bolsonaro falar algumas coisas que não deveria ser falado, mas ele era aclamado, ele é aclamado para a população. Se o Bolsonaro estivesse lá, pode ter certeza que teria muitas, milhares de pessoas ali. Ele convocou para um comício no ano passado. Foi um comício. Um comício convocado. O Bolsonaro, se ele sai na rua, o Bolsonaro ele ficou arrasta 6 meses multidão. convocando o 7 de Não, ele setembro. arrasta a multidão, o Bolsonaro. Ele arrasta a multidão. É só colocar o Lula e ele do lado do outro. Escolhe um local aí e coloca os dois para andar. Ô, Negão, quero trazer você para a conversa com um assunto interessante aqui, porque a gente viu neste ano, no 7 de setembro, na última quinta, o Zé Gotinha participando como alguém desfilando no 7 de setembro. E aí eu quero saber a importância desse Zé Gotinha, talvez seja para dar uma alfinetada na questão das vacinas do Bolsonaro, que ele era contra a vacina, aquela coisa de tratamento precoce que gerou tanta polêmica, que a gente tem até prejudicado ele nas eleições consideravelmente. Mas a gente vê o Zé Gotinha desfilando, mas a gente tem falta de vacina para dengue. Uma vacina que já é aprovada pela Anvisa e que ainda não é colocada à disposição de toda a população. Nessa semana em específico que o Zé Gotinha desfila, mas falta vacina para dengue. O Lula prega a união das mulheres, mas demite só a mulher, por enquanto. A segunda ministra demitida é segunda mulher, coincidentemente ou não. A gente vê o presidente Lula que sobe a rampa do Planalto com pessoas com deficiência, mas fala que pessoa que tem algum tipo de doença tem problema de parafuso. Será que isso não faz a gente acreditar que o discurso está muito desassociado da prática? É o Zé Gotinha na foto, mas falta vacina. Como é que você analisa esse marketing do nosso governo federal? Você que é um cara que trabalha com mídias sociais, rede social, está com tudo aí com seus seguidores. É a boa e velha hipocrisia. A gente já passou por isso 12 anos e meio de PT, isso não é novidade nenhuma pra gente. Eu sou bem sincero com vocês, eu não vejo problema nenhum da Janja ter feito o L, dela ter vestido vermelho. Na verdade, ela estava até numa sinuca de bico, né? Porque assim, se ela veste verde e amarelo, iam dizer que ela estava sendo falsa. Se ela veste vermelho, que eu acho que ali eu já acho que ela foi íntegra vestindo vermelho, porque seria até estranho ver a primeira-dama de verde e amarelo. Fazer o L ali tá totalmente certo. Os servidores foram obrigados a estar lá. Eles foram convocados. Como é que você diz não? E você tinha vários militantes ali que provavelmente até pediram para que ela fizesse o L. Eles estavam felizes ali. Lula teve muita sorte.
Sorte, de verdade mesmo, porque ele teve sorte que o Bolsonaro não quis participar junto com o Tarcísio, o que faria ele ter uma vergonha maior ainda do tanto de gente que teve. E ele teve sorte dos influenciadores de direita terem cometido o erro de querer fazer aquela campanha do Fique em Casa. Porque quando eles começaram a fazer essa campanha do Fique em Casa, foi a hora que o governo se coçou e foi lá e pediu para os servidores para pelo menos preencher as cadeiras. Mesmo assim, você tinha um monte de cadeiras vazias. Porque se essa galera tivesse ficado quieta e tivesse ficado pela sorte das pessoas irem mesmo, estaria mais vazio ainda. O 7 de setembro é uma data muito importante para a gente, muito importante mesmo. E hoje nós temos um presidente impopular com a prova da sua impopularidade. Só que assim, eu também tenho que ser sincero numa coisa. A culpa do 7 de setembro estar vazio não é por causa do presidente Lula. A culpa está muito mais para os militares e para quem ficou alimentando aquela coisa de só mais 24 horas, só mais 72 horas, o homem não vai subir a rampa, ninguém vai bater continência para ele. Não, eles vão sim, porque é esse o certo. Eles obedecem ordens. Eles deveriam ter vindo... Né? Tá na Constituição. Eles deveriam ter vindo a público e ter falado de peito aberto, porque a população teria escutado. Ter falado assim, gente, por favor, volte para suas casas, nós não vamos fazer nada. Mas não, ficou com aquela coisa de, e o povo pedindo e ninguém respondendo. Querido Alessandro, por que eles não disseram? Excelente pergunta. Por que eles não disseram? Porque é uma coisa que eu cobrei muito. Não disseram porque foram covardes. Porque ou porque estavam esperando a quebra. Olha, nós estamos o seguinte... Todas, nós não tivemos nenhum amontoado de gente em frente a Gaviões da Fiel e a Mancha Verde. Não era ali que ia sair a quebra institucional. Eles foram na frente dos quartéis. Certo? Nós tivemos os filhos do presidente, do ex-presidente, várias vezes, dizendo, fiquem, vai acontecer alguma coisa, não acabou ainda. Certo? Todo mundo estimulando uma expectativa que deu no que deu. Mas quem tinha que vir a público eram os comandantes militares. Os comandantes tinham que ter vindo a público. Por que eles não falaram? Mas daí, Por que eles não se disseram? Isso vai... Por que eles não disseram? Respondo, porque eles não disseram. Só uma coisa, Capês. Eles erraram, porque eles se omitiram, porque eles deveriam ter dito. Capês, me escuta aqui. São responsáveis por isso. Me escuta aqui. Simples assim. Capês. Mas isso já influenciou também no grau de confiabilidade que as pessoas têm nas Forças Armadas. A última pesquisa demonstrou que caiu ninguém mais confia. Claro, que os militares, quando se envolvem em política, depois do golpe de 64, os militares falam, vamos ficar afastados da política. A imagem das Forças Armadas começou a recuperar rapidamente, porque as Forças Armadas são patrimônio da sociedade. Quando os militares começam a se envolver novamente em política, e alguns, inclusive, com atuações realmente, que nem o Pazuello, desastrosas. Então, aí sim, as Forças Armadas entram novamente em discreto, mas eu tenho certeza que vão recuperar. A população gosta do Exército, gosta das Forças Armadas, nós temos admiração pelas Forças Armadas. Recupera, isso é uma questão de tempo. A quantidade de piada que tem contra o Exército nas redes sociais é uma coisa... Paulo, sabe uma coisa? A gente caiu confiança, a gente tem uma queda de confiança, acredito que pelos dois lados. Queda de confiança daqueles que queriam que eles fizessem um golpe, que eles fizessem algo antidemocrático, que estavam aguardando isso das Forças Armadas, e quebra de confiança de quem esperava uma postura firme, como o Tardelli falou, de vir a público e dizer, sai daqui da frente, não adianta você... Não, mas o pior não foi isso. O pior é gente que não estava lá na esplanada, não estava lá na Praça dos Três Poderes, estava distante, em outros quartéis, e aí eles chegaram, falaram, acabou, reuniram todo mundo, colocaram no ônibus e levaram para a cadeia. Exato. Isso foi uma traição sem precedente. Aquelas pessoas não estavam fazendo absolutamente nada. As pessoas têm direito de se manifestar. Ali tinha capelinha com igreja, com santos, as pessoas se reuniam, faziam comida lá, distante das invasões. Então isso foi um absurdo. Como que você pega uma pessoa, leva para a cadeia sem fazer nada? Veja uma coisa. Naquele dia mesmo, o cordão que fizeram dos militares para impedir que militares fossem presos, claro que isso quer dizer alguma coisa. Ô, Tardelli... Lógico que isso quer dizer alguma coisa. Os militares... Não vou te falar assim, todos... Foram presos? Não entendi. Quando a Polícia Militar foi prender quem estava lá, o Exército fez um cordão. Falou, aqui não passa. Não. Como não? Teve gente que foi presa, que estava muito distante de lá, estavam se manifestando, não depredaram absolutamente nada, foram levados para a cadeia, demorou-se para fazer audiência de custódia. Se fosse delegado, o senhor é promotor, sabe que o delegado ia assinar uma pista, um abuso de autoridade.
Demoraram 2, 3 dias para se fazer audiência de custódia, não teve individualização dos atos. O que você fez? Para se prender alguém, você tem que falar. Olha, eu fiz isso, eu ataquei uma pedra na janela. Ah, tudo bem, então você cometeu um ato criminoso, você vai ser preso. Mas aí você cerca as pessoas, coloca num ônibus, leva para cadeia, faz um flagrante, não passa em audiência de custódia, rasgar a Constituição. Isso é uma aberração jurídica. Fala que eu quero... Pode falar. Jogo rápido. Uma coisa que as pessoas têm que ver também é que não foi só a traição em si. O 7 de setembro, ele não é a data do presidente. O presidente está lá como coadjuvante. Lá as pessoas vão para ver o nosso exército, para ver o nosso poderio militar. O exército é a estrela. O exército, a marinha aeronáutica, óbvio, são as estrelas do dia. O que aconteceu agora não foi o esvaziamento porque o Lula estaria lá, porque senão em outras capitais estaria lotado, a Paulista estaria cheia. Foi justamente, a boa parte dessa conta está no nome do Exército. A parte do Lula é só a parte de que ele está fazendo um péssimo governo. Porque se ele estivesse fazendo um bom governo, Bolsonaro já estaria esquecido. Ninguém mais falaria do Bolsonaro. Todo mundo estaria falando só do Lula e do quanto o Brasil estaria prosperando. Ô, Tardelli, não é o que está acontecendo. Você acha que o Lula está fazendo um péssimo governo? Essa é a opinião dele, eu acho muito pelo contrário. Nós encontramos um governo, e falo nós, o povo brasileiro, que ele é completamente destruído, não tinha cultura. Foi destruída a cultura. O que se fez na pandemia foi algo para a gente nunca mais esquecer. O comportamento do presidente, dos seus ministros e daquela canalhada que o cercou. Mas e o Lula? Certo. E o Lula? Bom, o Lula não era poder naquela época. Não, agora? Ele está fazendo um bom governo agora? Eu acho que ele está conseguindo, primeiro, resgatar o Brasil no exterior. Certo? Nós vimos a cena do Bolsonaro no grupo dos 20. Você está falando muito do Bolsonaro, hein, Tardelli? Mas nós vimos, o Lula tá bem? Ele falava com o garçom, o Lula fala com os presidentes. Enquanto um fala com o garçom, o outro fala com o presidente. Essa é a diferença. Ambos A diferença falam para é os presidentes, mas só um fala com os garçons. Essa é a diferença. O Bolsonaro não foi recebido por ninguém. O Lula é recebido por todos. O Lula é aguardado. O Lula agora foi, inclusive, chamado para interferir numa questão que a gente muito pouco ouviu falar aqui, que é a questão do Cáucaso. Parece que é um negócio extremamente grave e que nós não tínhamos muita noção do que está acontecendo lá. Certo? Ora, nós conseguimos diminuir a inflação, nós estamos conseguindo passar uma reforma tributária, o Capês é muito mais jurista do que eu no que isso, que é uma verdadeira constituinte tributária. Vai mudar tudo. Nós vamos ter um outro país tributário daqui a pouco tempo. Ô, Fernando Capês, já que você é um jurista que sabe tudo de reforma tributária, processo penal, direito do consumidor, lei de improbidade, inclusive temos já o lançamento do livro, Capês, o livro do Fernando Capês. Eu quero te perguntar de outra coisa. Veja que a gente está falando sobre 7 de setembro e, curiosamente, agora, logo no primeiro ano sem Bolsonaro, sem a presença do Bolsonaro. Quero te fazer a pergunta, você acha que foi uma intenção do Bolsonaro ficar afastado agora ou ele estava aguardando um convite? Porque o governador Tarcísio e o Ricardo Nunes não convidaram, disseram que não precisa convidar. Ele é de casa, se quiser pode vir. Ou eles... é feita de sinais, hein? E aí, Capês, é feita de sinais. Eu quero saber de você. O Ricardo Nunes está querendo os votos bolsonaristas nas eleições municipais do ano que vem, aqui em São Paulo. Será que ele perdeu, então, a oportunidade de fazer um convite e ter o Bolsonaro dele para trazer esses votos ou ele não convidou para não ter o risco do Bolsonaro aceitar? Primeiro, eu lembro quando o Fernando Haddad foi candidato a prefeito da cidade de São Paulo e o Lula e ele foram pedir apoio para o Maluf, na casa do Maluf. O Maluf recebeu sem ninguém, discretamente. Quando abriu a porta da garagem, estava toda a imprensa reunida, batendo foto, e era aquele constrangimento. Na política, você quer o voto, mas não quer o desgaste. Então é difícil você interpretar. Pode ser que o Bolsonaro não tenha ido por uma questão do seu estado de espírito. Ele está sofrendo pancada de tudo quanto é lado. Aliás, tem sido uma rotina. O Collor foi cassado, impeachment. O Lula ficou preso 20 meses. A Dilma sofreu impeachment. O Temer foi preso. Então, daqui a pouco, para você pegar prefeito, já está difícil. Presidente da República também, daqui a pouco, vai ficar complicado. Então, primeiro, o estado de espírito dele, Toda hora está se discutindo umas questões, depois podemos discutir. Eu tenho uma posição muito clara, jurídica, doutrinária, sobre a questão dos presentes. Na minha opinião, enquanto não houver lei determinando que os bens que aqueles presentes integrem patrimônio da União, não dá para falar que houve desvio nem vantagem indevida.
pode se colocar a questão do ponto de vista ético, moral, mas não do ponto de vista do crime, porque não há crime sem lei que o defina. Mas esse é um outro assunto. O Bolsonaro, então, pode ter esse sentido desestimulado, a gente não sabe qual é o estado de espírito de uma pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta pro Capês. Sofrendo isso. Só para completar. Deixa eu fazer uma pergunta pro Capês. Só para não ficar sem sentido. Só para não ficar sem sentido. E segundo, eu acho que quando a pessoa está assim, ela quer ser convidada. Ela quer que você vá até ela quer que você apareça junto com ela. Ele vai aparecer, ele já está numa situação que ele está no estado de espírito, diria assim, de baixo astral. Ainda não há um carinho, não há um convite, ele não vai aparecer mesmo. Fala, Odegal. Fernando Capês, eu até procurei aqui para não errar a frase. Ó, abre aspas. Você acha, Fernando Capês, abre aspas, que ele não foi convidado porque quem deveria convidar pensou assim, ó. O maior desafio é descolar do Bozo sem perder os apoiadores dele? Que dizem que essa frase foi o Deltan Dallagnol. Dizem porque veio lá na Vaza Jato. Então, para mim, é sempre dizem. Eu não acredito. Bom, eu não usaria essa expressão, não gosto de Bozo. Né? Eu também nunca me referi com adjetivo. Não, eu me referi por causa da frase que... Não, a frase, dizem, não foi que você. Atribuem, claro, não foi que você. atribuem ao então, Deltan. Eu nunca me dirigi adjetivando negativamente nem o presidente Lula, nem qualquer pessoa que seja. Eu procuro sempre levar a questão no nível dos debates, sem a pessoa... Como você, aliás, em todas as mesas que a gente participa, tem feito. Eu acho que o ex-presidente Bolsonaro... teve sim uma parcela grande de contribuição para o país. Eu não vejo nós vamos depois discutir dados econômicos, fazer alguns comparativos para saber a gestão dele, a gestão Lula, principalmente no mesmo período do mês anterior, do mês do ano anterior e deste mês. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, Nelsinho, eu acho que talvez faltou um convite, faltou um carinho. E falar nesse carinho, nesse convite, Paulo, a gente precisa se lembrar que o governador do estado de São Paulo, que poderia ter convidado o Bolsonaro, ele só é governador em São Paulo porque o Bolsonaro emplacou ele. Ele jamais seria governador de São Paulo porque ele sequer é de São Paulo. Foi uma aposta que deu muito certo do Bolsonaro, com o apoio, claro, do Valdemar da Costa Neto, do PL, e do Partido Republicano, que é o partido do governador de São Paulo. Não pega mal pro Tarcísio, que era um técnico escondido, desconhecido lá em Brasília, se tornou ministro pelas mãos do Bolsonaro, depois se tornou governador do principal estado do ponto de vista econômico do Brasil, ser governador e agora no momento em que o Bolsonaro está numa baixa, está sendo criticado, prestando depoimento à polícia, não pega mal nessa relação de lealdade que deveria existir entre os dois? Quando a gente conhece nossos verdadeiros amigos, quando nós estamos em baixa, né? Porque para ir para a festa vai ter sempre gente para ir. Agora, quando nós estamos lá com problemas, como o Bolsonaro está passando, a gente conhece quem são os nossos verdadeiros amigos, aqueles que pegam a gente lá de baixo e levanta. O Tarcísio é governador por causa de uma pessoa, Jair Messias Bolsonaro. A política é feita de gestos. Nem ele e nem o prefeito convidaram o Bolsonaro. É um erro grosseiro, uma gafe, isso não convidar o Bolsonaro. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, a esquerda ganhou, tanto do Bolsonaro quanto do governador Tarcísio. Se você quer o apoio da pessoa, mas não quer o que vem de ruim com ela, que seria a rejeição, alguma coisa está errada. Você está usando a pessoa. Ou você está junto ou não está. Não existe meio termo. E também não dá para você, numa semana, estar numa foto com o Bolsonaro e na outra estar numa foto com o Dória. Isso não entra na minha cabeça. São públicos que não se comunicam. Quem gosta do Dória não gosta do Bolsonaro e vice-versa. Então, aquele que está querendo pegar apoio de todo mundo, alguma coisa está errada. E muito disso é influenciado pelo PL, porque o PL está aqui na Prefeitura de São Paulo com secretarias, com subprefeituras, com vereadores que mandam pra caramba. Atrás desses vereadores tem deputados que mandam pra caramba, que está influenciando o Bolsonaro. E hoje o Bolsonaro não é mais presidente da República. Então ele fica refém dessa política velha. Eu ainda acho que o PL, pelo tamanho do PL, ele teria que lançar um candidato próprio. O PL é um partido gigantesco. Não for o Salles, mas que coloque outro do PL para competir nessa candidatura do próximo ano. Tardelli, para a gente fechar esse assunto aí do 7 de setembro e a ausência do Bolsonaro... Então, eu só ia perguntar para quem é aqui político aqui, não sou eu. Houve ingratidão? Você chamaria Olha, eu acho o seguinte... Tarcísio
Tarcísio, você diria, Tarcísio? isso é um erro estratégico. Você Sabe qual que é a minha relação eu com o não Tarcísio? acredito- Nenhuma. Eu não tenho relação Não, com se ele. você tivesse que dizer alguma coisa pra ele, você diria isso, capitão? Não, eu diria o que eu faria. Eu faria o seguinte: Houve ingratidão. você me ajudou a chegar aqui, eu quero você do meu lado o tempo todo. Meu querido amigo Tardelli, nós dois temos mais ou menos o mesmo tempo de júri. Você não vai querer fazer uma pegada dessa comigo, né, irmão? Eu acredito que não foi. Eu não vejo O malandro é o ingratidão. gato que já nasce de bigode. Aqui só tem cobra Não, criada. mas ó, eu faria o seguinte: você me elegeu, eu quero você do meu lado aqui. Você me elegeu. Quem elegeu o Tarcísio foi Bolsonaro. Eu quero você do meu o lado. assunto e mudar a pauta, Negão. E aí? Eu acho que foi mais uma estratégia, uma jogada que foi até combinada com o próprio Bolsonaro. Eu não consigo... Às vezes para não desgastar, né? Não é questão de desgastar, é que ficaria como uma espécie de desafio. Obviamente, se o Bolsonaro tivesse... Gente, o Bolsonaro não pode ir na padaria. O Bolsonaro não pode entrar numa loja de roupa. E fora do Brasil. Não estamos nem falando de Brasil. Se ele estiver fora do Brasil, ele vai lotar qualquer lugar, ele vai parar qualquer lugar. Se ele tivesse ido nessa comemoração, viraria um Fla-Flu. Viraria um Palmeiras versus Corinthians. E aí, eu acho que acabaria tendo um desgaste desnecessário, porque, obviamente, não precisa de muita gente para humilhar o tanto de gente que teve atrás do Lula. Então, se o Bolsonaro levasse um público médio, já seria um público 3 vezes maior do que o Lula. Aquilo lá. Só quero deixar uma... Não é que aqui no evento de São Paulo lembraram do Lula. Não, nosso coordenador quer mudar o tema. Vamos lá que a audiência está querendo mudar de assunto. Parece que vai Fala entrar aí. um outro tema. Só vou dizer uma coisa. Negão, eu tô ficando muito velho para acreditar nesses combinados, não. Eu também acho que não foi. teve. Ele não foi convidado. Não mesmo. teve combinado nenhum. Não chamaram ele. Querem usar a Teoria imagem da dele. conspiração Aliás, é Negão, você sabe disso melhor do que eu. O que teve de deputado que se elegeu, senador que se elegeu nas costas do Bolsonaro, passadas as eleições já mudou de lado, isso é traição. Isso é ingratidão. E Bom, você deixar o cara do lado, dizer, deixa ele esquecido lá, Fala- isso não entra na minha cabeça. Falando em mudar de lado, a gente vai falar agora sobre a mini-reforma dos ministérios, que tem feito muita gente mudar de lado, né? Nessa semana, o governo confirmou a mini-reforma ministerial com as entradas de PP e republicanos na esplanada. Para isso, o presidente Lula teve que demitir a Ana Moser do Ministério do Esporte, que agora é comandado por André Fufuca. E, em comunicado oficial, a ex-jogadora de vôlei lamentou a sua saída. Abre aspas. Essa gestão vê com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária no governo federal. Apoiadora declarada de Lula desde a campanha eleitoral, Ana Moser acabou ignorada pelo governo no anúncio da reforma ministerial. Segundo o Estadão, aliados da agora ex-ministra ficaram revoltados com a postura do Planalto, que não citou Ana Moser na nota oficial que confirmou sua saída. Uma fonte disse o seguinte, abre aspas, não agradeceram pelo trabalho. Lamentável. A ministra não merecia. Meu amigo Negão, será que é claro que o presidente Lula está com o argumento dele de que precisa ter uma segurança, precisa ter lá seus 380 votos seguros no Congresso Nacional, de que para isso precisa abrir mais espaço ainda para esses partidos do Centrão. Mas, poxa, a Ana Moser fez campanha para ele, foi uma ministra, acredito, que atenta às suas missões e cumpriu o que se esperava dela nestes 8, 9 meses de gestão. Não cabia pelo menos um agradecimento público, uma mensagem de agradecimento pelos serviços prestados à Ana Moser? Com certeza, da mesma forma que não cabia a ela também sair desse jeito, né? Abre aspas, esta gestão vê com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática. Então, de cara, ela já está falando que o André Fufuca não vai fazer nada disso? Isso parece um pouco recalque. Entendeu? Isso, isso não foi legal. O Lula errou. Uma fofocada. Ela dá uma fofocada aqui. Tudo bem? O que eu acho, o Kobayashi, é que eu vejo sempre com tristeza, eu até comentei isso no último Linha de Frente, que é uma tristeza a gente ver que voltamos para o Brasil lá de 1990, para o Brasil de 2000, de 2010, onde tinha aquela coisa quase glamurosa de um partido se orgulhar de ter ganho tantos ministérios, porque ele vai apoiar o governo só porque ele ganhou os ministérios, e não se o governo tem uma pauta boa ou não, e não se o governo tem um projeto bom ou não. Aqui na mesa a gente tem um deputado federal, que o partido dele é base do governo, mas ele vota justamente com esse pensamento que eu acho legal.
A Ana Moser, ela tem só 9 meses de governo, não dá nem para você dizer se ela está indo bem ou está indo ruim. Ela ainda está no começo do governo e, gente, ela cumpre o principal, que para mim é o critério, que é o critério técnico. Ela é uma esportista. Há muito tempo ela entende. A gente pode ver o quão importante isso, é só a gente ver a atuação do Derrite, aqui em São Paulo, ex-rota. Então a gente consegue entender o que significa você... Pode ser um pouco corporativista, porque eu também sou esportista, mas tipo assim, o certo era ela estar lá até pra gente esperar, pra falar assim, poxa, 1 ano e meio, 2 anos, pra gente poder avaliar. Mas no caso a gente voltou para aquele tempo que não interessa se o critério é técnico, não interessa se está fazendo um bom ou um mau trabalho. O que interessa é ter apoio para passar outras pautas. Se eu tiver esse apoio, eu tiro a pessoa, independente se ela está fazendo um bom papel ou não. É triste isso, é triste, mas é o Brasil para onde nós voltamos. Ô, Palumbo, você que é deputado federal, está lá, acompanha o dia a dia no Congresso Nacional, a expectativa do governo é agora ter segurança nas votações. Cerca de 380 votos com a entrada do PP e do Republicano. Você estava falando até agora há pouco que tem muita gente que se elegeu com o viés bolsonarista, com um discurso, inclusive, conservador. O Fofuca. E que agora está entrando... Fofuca que, inclusive, votou pelo impeachment da Dilma. Tem esse detalhe. Como é que vai ser agora lá no Congresso Nacional, nessas votações? O governo já tem segurança para passar tudo o que quiser? Ou você acha que ainda vai ter alguma resistência? Porque o presidente do Partido Progressistas, o Ciro Nogueira, diz que não. Diz que ele, por exemplo, é contra isso. Ele é contra, mas ele é presidente do partido? Ele é contra o presidente do partido, ele não garante isso. Nem e tem aquela conversa na Câmara de que não, vai apoiar causas que eles concordem, mas não é tudo também, não adianta vir com essa confiança toda. Você que está lá dentro, como é que você enxerga isso? Eu falei isso no programa do Pânico quando eu era vereador. As pessoas estavam animadas com o Congresso. Não, o Congresso, a maior parte é de direita. Eu falei assim, não se animem tanto, porque o tempo vai mostrar que a maior parte desses deputados e senadores que se elegeram nas costas do Bolsonaro, eles vão se vender pelos pseudos encantos do poder. Tá aí. A oposição está diminuindo paulativamente. Está diminuindo dia após dia. E quem manda nesse país, eu já falei isso inúmeras vezes, não é o governo federal, não é a direita, não é a esquerda. O Lula precisa do central. Então ele descartou a Moser como se não fosse absolutamente nada. Uma tremenda falta de respeito. Isso sim é ingratidão. Porque ela fez o L a campanha inteira. E foi simplesmente descartada. Porque o Lula precisa atender os interesses dele. Eu acho que ele vai continuar aprovando os projetos de interesse do governo federal enquanto ele estiver despejando emendas parlamentares. Repito, tem deputado lá está sedento, faminto, um Congresso passando a emenda. Se jogar emenda, eu aperto o botão lá e que se dane o povo. A verdade é essa. Então, enquanto ele tiver esse dinheiro para bancar, principalmente o Centrão e a oposição diminuindo cada vez mais, a gente vai continuar vendo o governo aprovar tudo que ele quer, tratorando, projetos em regime de urgência, na mesma semana aprova, convoca-se uma reunião, uma sessão para as 9 horas da manhã e essa sessão é votada às 8 horas da noite, enquanto isso o governo negocia as emendas, é isso que acontece na prática, eu estou lá e no meio da tarde a gente fica sabendo pelos telejornais que enfiaram 10 bilhões em emenda, enfiaram 11,8 bilhões em emenda, foi assim, está sendo assim, quando tiver dinheiro ele vai conseguir manter o Centrão e se manter no poder. Quando acabar o dinheiro... Alckmin está lá quietinho. Roberto Tardelli, e aí? Você falou agora que o governo Lula, pelo contrário do que disse o Negão, está fazendo um ótimo governo. E esse jeito de governar, abrindo mão de parte do orçamento dos ministérios? Porque aquela coisa da relação com o Centrão nas emendas, isso o Bolsonaro fazia com o chamado orçamento secreto, depois veio ser declarado inconstitucional. Mas nos ministérios o Bolsonaro não colocava... O Bolsonaro que abriu as portas do inferno do orçamento secreto dessas emendas parlamentares. Mas e os ministérios? Quando ele abriu essa porta, todo mundo percebeu que era como você querer trazer de volta a água da cachoeira. E os ministérios? Porque se a gente vê os ministérios do Bolsonaro, não tinha o PP, os republicanos, assim, em troca de voto no... Claro, era um governo negacionista, era um governo que tinha gente que falava que a terra era plana, certo? Que não dava vacina, que acabou com a cultura. Ficou... Olha o que recebemos. Aí por isso é que eles não tinham ministros de partidos? O que tem a ver? O que eu acho o grave dessa história, e eu concordo com o Palumbo uma coisa quase que irrestritamente, é que nós temos uma formatação constitucional muito louca. Nós temos um Congresso que tem muito poder
e tem um executivo muito poderoso. Só que um depende demais do outro. Quando a gente fala do Centrão, acho que nós que não somos muito menino ainda, o Centrão surgiu na Constituinte. Havia um deputado aqui de São Paulo, Roberto Cardoso Alves, que praticamente fundou o Centrão. E o Centrão foi uma espécie de colchão de acomodações de todas as pressões que havia na época. Né? E claro, de 88 para cá, acumulou-se tecnologia. Né? O Centrão, ele é o ponto de equilíbrio de todos os governos. E ele tem um pragmatismo absolutamente desenvolvido e cada vez mais desenvolvido. Né? Ele quer o poder. Você quer administrar? Nesse tal presidencialismo de coalizão, uma expressão, Capês, que eu não gosto muito, mas que ganhou... Parece mais presidencialismo de coerção. Né? Mas que ganhou vida, ela existe. Né? Eu não gosto dessa expressão. Cooptação. Mas esse presidencialismo de coalizão vai exigir esse tipo de situação de acomodação Porque o Lula não tem maioria. Ele precisa dessa maioria. Ele tem que votar uma reforma tributária, tem que votar a reforma administrativa, tem que votar a reforma política, tem que votar a reforma... Né? É muita coisa. Se ele não tiver isso, ele vai ficar no... E aí, Capês, saiu Ana Moser, ministra dos Esportes. Seguinte... Só um minuto. Saiu Ana Moser, ministra dos Esportes, e saiu Márcio França dos Portos e Aeroportos. Quer que eu já comente tudo? Quero que você já dê a sua impressão sobre isso, porque eu... Vou tentar ser o mais conciso possível. Então foca no Márcio França, sabe por quê? O Márcio França, ele está há 8 para 9 meses, ministro dos Portos e Aeroportos, e eles têm uma importante obra do PAC nas mãos deles, que está vinculada à Autoridade Portuária de Santos, vinculada a ele, que é o túnel Santos-Guarujá, que faria uma grande diferença para o governo. Isso na verdade, era a bandeira, era que o Márcio França queria entregar na sua gestão, mas não dá nem tempo de começar, né? Já teve que entregar. E aí? Deixa eu só fazer um comentário, vou responder o que você me perguntou. Olha, em primeiro lugar, em política não existe gratidão. Lealdade quase nunca. Gratidão, nunca. Você não vale pelo bem que você causou, mas pelo mal que você pode provocar. O político, ele não precisa dos amigos, porque os amigos ele já tem. Ele precisa atrair aos inimigos, porque esses podem prejudicá-lo. Então, veja bem, eu não tenho, assim, nenhuma admiração pela gestão da Ana Moser. Mas era uma escolha técnica, é uma atleta reconhecida mundialmente, que conhece da questão. E esse ministério, que tinha uma mulher, que o presidente prometeu prestigiar as mulheres, é trocado pela conveniência de agradar o Centrão. E o que é pior, o Centrão pediu uma pasta da assistência social. Se o PT entregar a pasta da assistência social, entregou o próprio plano de governo. Então entregou o Ministério do Esporte. Só que o PP não quer o Ministério do Esporte. Ele quer o Ministério do Esporte turbinado com algumas secretarias da assistência social. Então aí está começando a sequestrar a administração e o programa de governo. Número 1. Bom, número 2. Me parece que essa estratégia do presidente não vai funcionar. Porque você não consegue, dando um ministério para um partido, cooptar o voto de todos os deputados desse partido. Está aqui um deputado do PP, que se mantém... MDB. Você é da MDB? Mas o MDB também está sendo cooptado. Não, o MDB é mais centrão do que centro. Então você é um exemplo, mesmo estando no MDB, é um exemplo de que o fato de se fazer um acordo com o partido... não traz os votos de todos os deputados. Mas gera pressão, né, Paulo? Mas não é fácil. Olha, hoje em assim, dia, né? eu já sofri muita pressão. Hoje em dia, eles já viram que não tem jeito. Já tentaram demais. Eles tomam. Não, mas o Ciro Nogueira já falou. O Ciro Nogueira disse. Se quiser me expulse do partido, tá tudo certo. Não, o Ciro Nogueira já afastou o André Fufuca das decisões de cúpula partidária. Bom... vai estar lá. Bom, mas o seguinte, pode ser que ele tenha cooptado um grupo de deputados do PP. Isso aí não parece meio que já cartas marcadas? Eu vou fazer isso aqui, você faz aquilo lá, a gente engana e não engana, não. Eu não acho que seja, não. Eu acho que realmente você não consegue cooptar todos os deputados de um partido entregando o ministério a ele. E no caso do Márcio França, então, eu acho mais aberrante. O Márcio França é o principal responsável pela eleição do Lula. Exatamente. O Márcio França levou o centro-esquerda e uma parte da centro-direita para apoiar o Lula por meio do governador Geraldo Alckmin. Exatamente. Ou seja, ele trouxe muita gente que votaria em branco ou anularia o seu voto para votar no Lula em razão do Alckmin. Ele fez a costura. E nós não estamos falando agora de um Ministério do Esporte.
Como você disse bem, Kobayashi, é um ministério importantíssimo. Tem ali a obra do túnel Santos-Guarujá. E existe uma pessoa seríssima que eu conheço, muitos de vocês conhecem, que é o advogado Anderson Pomini, foi secretário de Justiça do município, está fazendo um trabalho sério, está modernizando o Porto de Santos e, no entanto, vai se perder todo esse trabalho, estava fazendo todo o planejamento econômico e jurídico do Porto de Santos, vai se interromper esse trabalho para entregar ao Partido dos Republicanos. Um ministro que, segundo o Nando Ferreira, o Mano Ferreira, ele foi lá, ele foi responsável pelo metrô de Pernambuco, isso aí até mas aí, circuito. Mas daí tem um negócio, Capês, tem um negócio aí, Capês, porque quando entrega o Portos e Aeroportos para o Republicanos em especial, que é o partido, coincidentemente, do governador do estado de São Paulo, o PT, quero trazer o Negão para essa conversa, o presidente da República pode estar dando um tiro no pé. Por quê? Porque vai ter muita gente querendo ser o pai da obra do túnel Santos-Guarujá, inclusive o Tarcísio, que é do Republicanos, que agora assumiu o ministério e vai tocar essa obra lá, porque está perto. Não está o presidente Lula dando de bandeja para o Tarcísio uma obra para depois ele chamar de sua, Negão? Não pode ser um tiro no pé? Foi a ironia que o Márcio França fez na sua despedida. Exatamente. Eu estou de acordo, o Lula está se aproximando do governador Tarcísio. O Lula tá vendo, amador, né? O Lula tá vendo que não vai valer a pena brigar com o Tarcísio, porque o Tarcísio vai fazer um bom governo, já está fazendo um bom governo. O Tarcísio é mais aguerrido, ele está mostrando serviço, a gente viu pelo que aconteceu lá no Guarujá. Você pode ver que pouca gente está até diminuindo as críticas um pouco, né? Principalmente pelo que está acontecendo na Bahia, que estão fingindo que não está acontecendo nada. Mas tudo bem. É verdade. Para o Lula, é vantagem esse trabalho do Tarcísio, porque ele com certeza vai também chamar essa obra de sua. É assim que funciona aqui no Brasil. Ele vai fazer um pouco, né, porque também está essa briga do Republicanos, que uma hora diz que não vai pegar ministério, outra hora vai pegar ministério, agora já está se encostando. Pegou o Ministério dos Portos e Aeroportos e também a FUNASA, que foi recriada debaixo do guarda-chuva do Ministério da Saúde para atender o interesse de nomeação de cargos nessa importante estatal, que tem muito dinheiro, tem o orçamento na mão, tem isso também. Eu não concordo com você quanto ao tiro no pé, muito pelo contrário, mano. Eu acho que ele está dando... esse ministro está fazendo ali uma boa jogada, né? Olha só, eu falando que o Lula está fazendo uma boa jogada, e é mesmo, gente. Estrategicamente, ele vai dar na mão de quem vai trabalhar, de quem vai entregar, e pode apostar que ele vai estar lá no dia da inauguração, e também pode apostar que se essa obra ficar pronta, acho que não, né? Porque essa obra é uma obra um pouco mais longa, ele pode muito provavelmente usar na sua reeleição. Pega isso que eu estou falando. Ele pode muito bem usar isso daí na sua campanha para reeleição. Se o Tarcísio vier como presidente. Mas tudo indica que eles vão dividir a obra. Eles vão dividir a obra. Tardelli, mas e aí a gente vê essa saída do Márcio França do Portos e Aeroportos, vai para onde? Para um ministério recém-criado, que é o Ministério, salvo engano, de Pequenas e Médias Empresas, ou Micro e Pequenas Empresas, alguma coisa assim. Não, tirou o micro, pediu para tirar o micro. É pequena só. Pequenas e empreendedorismo, que vai ser uma sala ao lado do Geraldo Alckmin no Ministério uma espécie de secretaria do Ministério de Indústria, Serviços e Comércio, que é do vice-presidente Geraldo Alckmin. E aí a gente teve nessa semana também um encontro entre o presidente e o vice, cuja a pauta não foi divulgada e que provavelmente envolvia esse assunto. Até porque havia, inclusive, a expectativa do próprio Geraldo Alckmin deixar o Ministério de Comércio, Indústria e tal, talvez para abrir para o próprio Márcio França, e acredito que, diante dos resultados, o Geraldo Alckmin não tenha aceitado isso. Mas o Geraldo Alckmin, nessa condição de vice-presidente, se ele sai do ministério, ele não cai para cima? Ele não volta a ser vice-presidente de tudo e aí se relaciona com todas as pastas? Como que você vê essa relação do Geraldo Alckmin nessa... Vice-presidente é de tudo e é de nada também, porque é vice. Pois é, mas daí ele tem fala... caneta. Mas daí quando ele vira ministro só de indústria, ele não dá muito pitaco na saúde, no esporte. Eu imaginei que o vice-presidente fosse uma espécie daquele coringa que o presidente manipular, até porque ele é vice-presidente. Um dos problemas do governo Lula é que ele colocou presidenciáveis demais no governo. É difícil para ele, por exemplo, se tiver que demitir a Simone Tebet, não tem como. Se tiver que demitir o Flávio Dino, não tem como. O próprio Haddad, não tem como. O Geraldo Alckmin não pode demitir porque é vice. Então ele poderia manipular o cargo do Geraldo. Eu imaginei que fosse essa troca. O Márcio França saísse dos portos e aeroportos e fosse para o Ministério do Alckmin e o Alckmin ficasse com um grande coringa rodando, certo? O acerto não foi esse.
Eu fico triste com a saída da Ana Moser, porque acho que no Brasil não tem quem não seja fã da Ana Moser. A Ana Moser é uma dessas pessoas assim que fez parte de uma geração. Todo mundo viu aquela seleção de vôlei brilhar nas Olimpíadas, né? A gente saiu do nada, a gente era ninguém, o Brasil não ganhava nada. Era alguém isoladamente ali. Merecia mais respeito, então, né? Certo, eu acho. Do presidente Lula. A gente não sabe o que vai rolar ainda. Eu acho que tá muito... Já rolou, foi demitida. Não, foi demitida. Não tem mais o que rolar. Agora, mas eu acho que não. Cada um segue o seu caminho. Eu acho que as coisas não funcionam assim. A gente já viu essa ciranda girar de outra Ela se mostrou consternada. Inconformada, talvez. Eu acho que o inconformismo dela é o inconformismo da pessoa que se viu preterida. Não dá para você condenar a namoro e falar assim, olha, ela não pode ser satisfeita. Sabe? Olha, eu tenho a honra de dizer que eu acabei de ser... Ela é vítima desse sistema. Alguém ia ter que pagar essa fatura. E o que eu acho é o seguinte, o grande problema de você ter essa coalizão, de tentar trazer o partido, eu concordo com o Capês, olha, você está trazendo o partido, oferecendo o ministério que vai ser ocupado por um e o outro que claro, vou ficar com ciúmes. Você vai sempre que, toda vez, isso o Freud já dizia, né? Sempre que você faz uma opção, você tem uma perda. Psicanálise, hein? Certo. Isso aí. Não, mas é isso mesmo. Você agradou um, você já desagradou os outros. Toda escolha uma renúncia, já diriam os coaches. Só que tem uma coisa, hein, Tardelli? O Bolsonaro tinha 23 pastas. 17 ministérios e mais 6 pastas. O Lula está chegando ao 38º ministério. O Bolsonaro tinha uma pasta. Com 2 bilhões de reais de gastos a mais. 2 bilhões de reais de gastos a mais e... Até agora depositou 12 bi de emendas parlamentares, mais os 2 com gastos com aumento dos ministérios, e está com déficit de 78,4 bilhões de reais. E com previsão agora no orçamento do ano que vem para 37 para emendas. O ano que vem já está previsto. 37 e o déficit está em 78,4 bi. No mesmo período, o Bolsonaro estava com superávit de 73 bi. Naquela reunião, Tardelli, naquela reunião célebre do Bolsonaro com o seu ministério, que todo mundo ficou perplexo com aquilo, o que ficou claro é que havia um ministério, que era do Paulo Guedes. Os outros todos, que foi muito bem, por sinal. Saco, certo? E deu o gato comer assim. Né? Pois é, e a gente vai caminhando para o fim deste primeiro bloco do nosso programa com um assunto que veio do podcast do nosso Palumbo aqui, ó. Entrevista concedida ao podcast do delegado Palumbo. A bancária Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardoni, não gostou nada de saber dos boatos de uma possível homenagem prestada por Suzane von Richthofen à sua filha, assassinada em 2008. A menina teria sido inspiração para Richthofen, que está grávida, na escolha do nome de seu primeiro bebê, que também vai se chamar Isabela. Vamos acompanhar o que ela disse. Primeiro, ela não precisa de homenagem sua, ela precisa de homenagem minha, ela precisa de homenagem boa, ela precisa de homenagem de pessoas que têm referência, pessoas com referência, não você. Então tá bom, você tem o direito de colocar o nome da sua filha de Isabela, que essa criança seja muito bem cuidada, coisa que você não conseguiu fazer com seus pais, que essa criança tenha uma boa referência, apesar dela já carregar o fardo de ser a filha de uma pessoa que cometeu um crime como você. E olha só, interessantemente, nós temos hoje aqui o Dr. Roberto, que hoje é meu colega advogado, criminalista reconhecidíssimo, mas que antes disso foi promotor de justiça, inclusive o promotor do caso da Suzane Richthofen. E nós temos também o delegado Palumbo, que hoje é deputado federal, mas foi delegado de polícia operacional que fazia o transporte, estava participando do caso Nardoni, inclusive recentemente agora saiu num filme aí no streaming e o Palumbo participa lá. Inclusive, Palumbo, você deu uma melhorada, viu, de lá para cá. Tava gordinho nos vídeos. Pois é. Doutor Tardelli, você já virou a página, agora tem outra carreira em relação a Suzane Richthofen. É muito difícil falar sobre ela, né? Até porque a gente acumulou informações aí, mas por pior que possa parecer, não me surpreende isso. Ela tem uma capacidade de atrair a mídia em tudo que ela faz. Quando eu soube da gravidez, a primeira coisa que eu pensei foi como é que vai ser essa criança crescer com a ideia de que os meus avós foram mortos pela minha mãe. Como que vai ser isso? Quem é que vai explicar isso para a criança? Como que vai ser essa relação? Como que vai ser esse trato de mãe e filha? Olha, a Suzane deve estar perto de 40 anos hoje. Certo?
Claro que a gente tem que torcer, a gente nunca vai torcer contra ninguém. E eu quero torcer muito por essa criança, espero que ela tenha avós paternos que possam cuidar dela. Palumbo, falando em filha que mata os pais, a gente tem o caso dos pais que matam a filha, no caso da Isabela Nardoni. E aparentemente essa influência a Suzane Richthofen veio da Ana Carolina Jatobá, a madrasta da Isabela, que estava presa com ela lá em Tremembé. Você conviveu ali no auge da questão com o casal, né? Você transportava eles, é você que estava perto deles. Como é que você viu essa questão? Eu acho que é uma afronta. E a Carol, a Ana Carolina Oliveira, ela foi muito sábia. Ela falou o que eu falaria também. Ela é uma menina, né? Muito sincera. Ela refez a vida dela. Claro que ela vai carregar essa dor pro resto da vida. Enquanto o casal assassino daqui a pouco, uma já saiu, né? Daqui a pouco ele sai também, vai viver normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas a Suzane querer homenagear a filha, chamando de Isabela, não dá para aceitar um negócio desse, né? Eu transportei os dois, quando eles foram soltos a primeira vez, eles estavam presos temporariamente, venceu a temporária, eles foram encaminhados para o ML. E dentro da viatura, eles deram risada. Eu virei para trás e falei, você tá rindo do quê? Você não tem motivo para rir, a sua filha morreu. A minha filha, Gigi, tinha 3 anos na época, eu lembrei logo dela. Então, são pessoas totalmente dissimuladas, que não têm apego nenhum a ninguém, a nada. É revoltante isso, é revoltante. Mas o doutor Tardelli, que foi o promotor do caso, que conviveu, né, mais com essa Suzane, para mim, isso aí só pode ser uma mente doentia, né, psicopata, sei lá o que ela é, para, na cabeça dela, achar que ela tem moral e dignidade para homenagear alguém. Ela não tem moral nenhuma, ela deveria se manter na sua insignificância de criminosa. Alessandro Negão e Fernando Capês, nós temos 1 minuto para cada. Negão. Na real, o que a gente tem aqui é um boato. Tanto um boato de que ela vai colocar esse nome, tanto o boato de por que ela vai colocar esse nome, que o boato também é de que a Ana Carolina fez uma tatuagem com o nome da Isabela. Mas eu acho que o que a gente tem que refletir aqui é por que esse povo está na rua. Simples assim. Esse povo... Eu sou um cara que sou contra a pena de morte, porque eu acho que para a gente chegar a um ponto de pena de morte, o Brasil teria que evoluir muito. Para mim, é no mínimo 50 anos. Agora, como que você reintegra essa pessoa para a sociedade? Como o próprio doutor falou aqui, como que vai ser a criação dessa criança quando ela tiver que entender e quando começarem a apontar o dedo para ela, que é a era da internet, né? E aí, Capês? Primeiro, eu vejo como mais uma manifestação, posso estar enganado, mas na minha opinião, o promotor, foi uma manifestação de crueldade dela. Mais uma manifestação de crueldade, de se regozijar com o sofrimento da mãe da Isabela Nardoni. Então ela claro que me permita aqui, meu querido amigo Guido Palomba, é uma psicopata que desprovida de sentimento, e isso ficou claro na maneira como ela executou e coordenou a morte dos seus pais. E com relação aos pais da menina, da Isabela Nardoni, eu quero fazer coro ao que disse o Palumbo. Eu conversei também com um delegado que atendeu o flagrante na manhã, e ele dizia o seguinte... O pai da menina estava rindo o tempo todo, ele falava, e o delegado inconformado, sua filha morreu, você está rindo do quê? Presenciei isso. Então, e você agora reitera também num outro momento Exato. Esta cena. Então, são pessoas que realmente desprovidas de qualquer senso moral, de sentimento de solidariedade humana, e eu vou ficar com o Alessandro aqui. Ela pode ter cumprido a pena prevista em lei, mas não cumpriu a pena justa. Pois é, e a gente tem um detalhe interessante que talvez seja um ponto de identidade entre o próprio pai da Isabela e a Suzane, que é a falta de empatia. Porque essa sociopatia, como diz o Guido Palombo, né? Palomba. Quase charado Palomba. Ele fala que a pessoa não tem a capacidade de sentir a dor do outro. E como é que vai homenagear a dor de alguém, homenagear a vida de alguém? Vocês sabem, o Tardelli já fez vários juros, já viu vários laudos. O psicopata é o amoral, ele é desprovido de senso moral. Ele não é imoral, ele é desprovido de moral. Pois é. Lula defendeu que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal sejam sigilosos. Vamos acompanhar. Este país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é.
Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2. Não sei ninguém também. Foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Então, meu caro, é o seguinte, olha, paz e amor. É tudo o que esse país precisa. A fala de Lula acontece após críticas da esquerda, inclusive do PT, ao ministro Cristiano Zanin, ex-advogado e amigo do presidente, que foi indicado por ele para uma vaga no Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre deste ano. Após a fala de Lula, o ministro da Justiça, Flávio Dino, que inclusive é um dos cotados para a próxima vaga que vai ser aberta pela ministra Rosa Weber, defendeu que haja um debate sobre a possibilidade de voto secreto entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Nós temos uma referência na Suprema Corte dos Estados Unidos, que delibera exatamente assim. Ela delibera a partir dos votos individuais e é comunicada a posição da Corte, não a posição individual desse ou daquele justice nos Estados Unidos. Algumas Supremas Cortes ao redor do mundo adotam esse modelo. Ele mesmo me indagou sobre isso e é evidente que em algum momento, em sede constitucional ou mesmo do futuro Estatuto da Magistratura, esse é um debate válido. É um modelo possível. Eu não tenho elementos a essas alturas para dizer que o modelo é melhor do que o outro. Apenas acentuar que em ambos há transparência. Ô Palumbo, o ministro da Justiça não vai chegar e falar, não, é um absurdo o que o presidente falou. Não vai falar contra o chefe, né? Não vai falar contra o chefe. Foi uma asneira, foi. Bobagem, tem que ser público. O Supremo está legislando, não deveria legislar, mas legisla. Agora querem tornar secreto? Qual é o medo? Tem que saber, a população tem direito de saber quais são a favor de bandido, quais são a favor de cidadão do bem, quais ministros querem descriminalizar as drogas, quais ministros são a favor da vida, quais são a favor do aborto, qual é o medo? Aliás, não só os ministros do STF, mas os votos dos deputados, dos senadores, dos vereadores, de todas as pessoas que estão na vida pública, tem que ser aberto. A população tem o direito de saber. Ele falou uma besteira. Essas lives do Lula aí só servem para queimar ainda mais o filme dele, que já é queimado. Ele não tem que ficar falando essas bobagens. Aliás, ele já está sugerindo, plantando uma sementinha. Aí vem o Flávio Dino, corrobora com isso para depois, já falou até numa emenda constitucional, alguma coisa nesse sentido. Para quê? Para o plano dele de calar todo mundo e que ninguém fique sabendo de absolutamente nada, se perpetue no Brasil. Daqui a pouco ele vai falar, olha, vocês não têm que saber que eu estou mandando dinheiro para Venezuela nem para Nicarágua, vocês não têm que saber nada disso. Daqui a pouco ele vai chegar a esse ponto, vocês vão ver. Ô, Negão, a gente, para entender o contexto dessa fala do presidente Lula, tem que entender que ele está se referindo, aparentemente, à segurança dos ministros, para ninguém fazer nenhum tipo de ato ofensivo, violento, como aconteceu e que está sendo investigado contra o ministro Alexandre de Moraes lá na Itália, contra o que já aconteceu com o ministro Cristiano Zanin, quando ainda era advogado em um banheiro de aeroporto. Ele está falando, talvez seja melhor não divulgar quem está assinando o voto para ninguém ficar nervoso com ninguém. Mas não é o melhor caminho, a gente tem que amadurecer enquanto sociedade, não é verdade? O que você pensa sobre isso? Eu acho que o juiz, ele já, só dele aceitar, é como se fosse um policial, só dele aceitar esse cargo, ele já está ali exposto a críticas e exposto, às vezes, até outras coisas assim que a gente, obviamente, aqui não concorda. O presidente falou besteira. Eu até penso que logo esse podcast dele vai acabar, entendeu? Porque é justamente nesse podcast, esse podcast é o cercadinho do presidente, mesmo gravado, mesmo com o seu jornalista levantador de bolas lá para ele poder cortar, mesmo assim... Já que a gente está falando da Ana Moser, né? É uma levantada. Da Ana Moser, né? Mesmo assim, ele acaba falando algumas bobagens. Nós precisamos saber como cada ministro vota, como cada ministro pensa, como os nossos deputados, senadores, como todo mundo pensa, porque senão é como o Palumbo falou, isso daí começa pequenininho e vai escalando, daqui a pouco você não sabe mais o que o vereador pensou, você só sabe já da coisa pronta. Eu sou a favor, já falei isso daqui na mesa mais de uma vez, eu sou a favor do fim dessa TV Justiça.
Eu não acho legal esse negócio de ministro do Supremo. Pode ser ali para outras esferas e tal, mas um ministro do Supremo, eu acho que a gente tem que saber como ele votou, como ele fundamentalizou isso e tal. Eu já acho que é uma coisa mais pro capês saber. Eu não acho que tem que estar aberto para todo mundo, porque senão fica aquele voto em... Você acha que tem uma espetacularização? Com certeza. Tem uma espetacularização, fica uma coisa do ego, fica uma coisa... Às vezes dá a impressão que um ministro está tentando se aparecer para o outro. Isso eu não acho legal. Roberto... Eu acho que ali é o nosso... o nosso Dream Team seria o STF, então eles têm que estar mais ali, mas só com eles mesmos, só saber a decisão. Ô Tardelli, você sabe que depois do advento da TV Justiça, em que as sessões do STF passaram a ser televisionadas, a gente teve uma mudança, inclusive, na quantidade de laudas, de páginas dos votos do ministro. Antes era mais objetivo, mais rapidinho. O voto de 3 minutos virou de 3 horas. Agora eles gastam, né, doutrina, jurisprudência, conhecimento técnico, é quase um tratado, quase que cada um dos votos. E aí eu quero saber a sua opinião. O que você acha do presidente Lula ter falado isso, do Flávio Dino ter endossado e dessa crítica, inclusive, da própria espetacularização que a gente tem visto no judiciário? Eu acho que a gente tem que separar as coisas. Sim. Primeiro, as Supremas Cortes de países absolutamente consolidados democraticamente se reúnem a portas fechadas. Não há divulgação. Olha, o dissidente foi o fulano, o voto... o doutor foi do cigano. Isso não existe. A corte funciona como um pensamento de maioria. Olha, a corte pensa assim. Por exemplo, o México foi... Hoje nós estamos gravando... Nós estamos aqui na semana do dia 7. Na semana do dia 7. No dia 5 de setembro, a Suprema Corte Mexicana considerou legal o aborto. Lá eles votam fechado. Aqui, se nós tivermos o voto para a descriminalização da droga, que acabou sendo mal decotado para a descriminalização da maconha, está rodando há anos e nós não vamos chegar a resultado nenhum nele. Por quê? Porque há uma exposição dos ministros. Eu fui a favor da TV Justiça e ajoelho todos os dias no grão de milho por ter sido a favor disso. Me arrependi amargamente. Caiu o nível dos votos. Nós começamos a transformar a justiça num programa de auditório. Começamos a ter expressões que não têm nenhum significado jurídico, que for muito significado para a imprensa, assim, salto, twist, carpado. O que significa isso? Isso não significa, não quer dizer nada, né? O voto do ministro não tem que ser do conhecimento da população. Tem que ser do conhecimento da população, o voto da corte. Por isso que há... Deixa eu só terminar. Claro. Por isso que existe um sistema de controle da escolha do ministro. Tinha que ser tipo júri. Tipo, encontra na sala secreta, o resultado é tal. É isso, na sua opinião? Sim, mais ou menos assim. O ministro ele é indicado pelo presidente, mas ele é sabatinado pelo Senado. Há um ato complexo aí. Ô, Fernando Capês, deixa eu fazer aqui um comentário antes de te passar a bola. É claro que o Dr. Roberto trouxe aqui a realidade da Alemanha ou de algum outro país que tem esse Alemanha, tipo... Holanda, Inglaterra... Pois é. França, mas não dos Estados Unidos, foi o que ele citou. Nos Estados Unidos, os americanos sabem como cada ministro... Não sabem. Só que tem uma coisa. Aparece na Só que tem uma coisa aí, gente. A gente tem um contexto histórico aqui no nosso país que é peculiar. Nossa Constituição, nossa democracia, desde a redemocratização, tem cerca de 30 anos. No Brasil, nós tivemos no período autoritário votos secretos que até hoje não foram divulgados só em época de ditadura, decisões do Superior Tribunal Militar, que até hoje ainda é objeto de questionamento judicial, se eles devem apresentar ou não aqueles votos da época autoritária. Então a gente tem uma peculiaridade aqui. Cabe no nosso Estado democrático brasileiro voto secreto diante da nossa Constituição de 88, Fernando Capês? Diz a Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões. A única exceção está no artigo 5º, inciso 38, que fala do sigilo nas votações do júri popular.
O que o presidente sugeriu seria um receptáculo opaco, que é um saquinho de feltro, passando por cada um dos ministros e recolhendo sim ou não para votar. Isso não existe. Não simplifique, não empobreça. Mas é quase isso, né, Tardelli? Vai haver uma discussão. O clamor público não vai adiantar mais nada. Quando você fala num voto secreto, você não sabe qual foi o fundamento da decisão. Quem é que discutiu aquela decisão? Não se consegue acompanhar o que foi debatido e a população, como disse o delegado Palumbo muito bem, não tem como fiscalizar o que cada ministro pensa e como cada ministro votou. A transparência é irmã da publicidade. Que é diferente da evisceração. Sigilo. Evisceração? Você não pode eviscerar. Olha, todo mundo, você está votando assim. Olha, esse aqui é contra a família. Olha, esse é contra mas aí é o ônus do cargo. É o ônus do cargo. Essa é o ônus do cargo. Eu tô com a palavra, Tardelli. Deixa eu só te dizer. Vamos você é promotor. ouvir. Ele é delegado, eu sou promotor. Se a gente tem medo, muda de carreira. Exatamente. Eu já fui ameaçado, você deve ter sido. Pede pra sair. Com certeza. Pede pra sair se você tem medo. Ó, cada um tem que assumir o ônus da sua função. Agora, traduzir isso para um voto secreto vai totalmente contra a nossa Constituição. E mais do que isso, hein? É cláusula pétrea, é princípio constitucional sensível à publicidade dos julgamentos. Sequer por emenda constitucional pode ser suprimida. Agora eu quero só fazer um aceno ao meu amigo Tardelli, que se eviscerou as vísceras quando sai. Meu amigo Você viscerou, Tardelli? Não viscerou, não, né? Eu quero dizer para você, Tardelli, o seguinte. Eu concordo com você que nós deveríamos parar de transmitir ao vivo as votações do Supremo. Isso mexe com o estado de ânimo dos ministros. Um voto que ia durar, às vezes, 3, 4 minutos, leva 3 horas. Às vezes, há debates aí que acabam se transformando em discussões mais ásperas. E, sobretudo, o que é mais importante, a mídia acaba exercendo uma pressão enorme como o ministro vai votar. Então, no tempo que a TV Justiça não transmitiu os votos, a gente nem pensava em investir, ainda que com palavras, contra o ministro do Supremo. Era uma coisa ali sagrada, distante. Hoje se tornou uma coisa popular e a população se julga no direito de investir, até muitas vezes, fisicamente contra os ministros. Então, eu sou totalmente contra falar em voto secreto no sistema constitucional, mas sou a favor de parar a transmissão dos julgamentos. Fala, Tardelli, o que a gente tem que fazer? O voto não é secreto. Secreta é a sessão do voto. Claro que todos vão ter que se manifestar. Claro que todos vão ter que julgar. O problema todo é que nós criamos, nós colocamos uma justiça em que ela se torna... Não é isso que o presidente falou. Ele disse o seguinte, por exemplo, o plenário quer que a população saiba. Ele não quer que a população saiba. Por 6-5, o Supremo descriminalizou o aborto. Por 6-5. Quem votou a favor? Tanto faz. Não sei quem votou a favor e contra. E aí o povo fica lá, a cega, sem saber quem está fazendo. Eu acho que cada ministro tem que assumir o ônus da sua posição. A corte funciona com o resultado da maioria. Olha, a corte se pronunciou assim. Suponha que a corte, por 6-5, tenha votado contra o aborto. Mas quem o povo cobra? E quem votou a favor? E quem o povo cobra? Conhece o voto dos ministros? Esses votos estão disponibilizados. Não, mas peraí, mas ninguém vai saber, ué. Mas não foi o que ele falou, hein? O que não vai haver... O presidente Lula disse que você não pode, a população não deve conhecer... Para não ficar chateado. Isso é um absurdo. Votou assim ou que ministro votou de outro modo. Ô Palumbo e Negão, tem uma coisa. Se ele está falando que não é para não gerar animosidade contra o ministro, que vota de um jeito ou de outro, para ninguém ficar chateado com um ou com o outro, e, portanto, a saída seria uma votação secreta, uma sala secreta, eu fico imaginando, será que para não gerar animosidade contra ele mesmo, o presidente Lula, ele já não fez algumas coisas no secreto também, já que essa é a saída mais rápida que veio na cabeça dele para evitar um clamor social, Palumbo? Fala pra mim. Mas é claro, ele não quer que a população saiba. A população tem direito de saber o que vota cada ministro. A população tem direito de se manifestar, de cobrar. Não pode agredir, não pode ficar xingando, mas a população tem direito. Aquele ministro X votou assim, então ele é a favor das drogas. Pronto, e acabou. A população tem esse direito. Agora, se o ministro está com medo, ele não quer esse ônus de ser cobrado, ele tem que sair. É fácil, ninguém obrigou ele a estar lá. Se você tira a publicidade da fundamentação, acabou. Você tira o poder de fiscal, ainda que seja por uma censura de natureza moral, uma censura de natureza... Fala, Negão. Eu acho que a animosidade ela é muito mais pelas coisas que o juiz está falando ali na TV Justiça,
o que ele fala, às vezes, cria uma animosidade muito maior do que o voto dele. Um bom exemplo da descriminalização do porte, né, de maconha, tem uma parte em que o ministro Barroso, ele defende que sejam 100 gramas. Ao invés de ser... A conversa toda estava entre 60 gramas. Aí tem uma parte em que ele fala que ele defende até de 100 gramas. Já entendi que o ministro Barroso é a favor da descriminalização, mas eu acho que a animosidade pega muito mais quando você pula dos 60 para 100. Por isso que eu sou contra a TV Justiça. Eu acho que a gente deveria saber... Ele tem ideia de quantos papelotes você faz com 100? A população... Olha como a animosidade... Rapidinho, Capês, pra gente mudar de A pauta. população tem direito de saber que a criminalização do consumo de maconha para uso próprio não é inconstitucional. Não tem nada de inconstitucional. Se for descriminalizada, é uma opção política do Supremo Tribunal que não tem legitimidade política. Fala, Tardelli, o contraponto e a gente vai mudar de pauta. Essa é a questão fundamental. O que está em jogo é o seguinte: o artigo 28, que regula o uso próprio da droga, é constitucional ou não? É para toda a droga. Então, se ele for inconstitucional, é inconstitucional para heroína, maconha... Concordo inteiramente. O que não pode... Só a maconha ser... Essa decotagem em torno da maconha e essa solução que estão dando, vai dar uma quantidade de limite. Olha, as viaturas vão ter que andar com a balança... Agora, você acha correto? Você acha correto o Supremo amanhã chegar... Olha, por 6-5... Foi decidido assim, não, eu quero saber qual foi o fundamento, nem que seja para eu criticar. E outra coisa, para cobrar coerência também, porque se o determinado magistrado vota de um jeito, eu tenho que cobrar que ele siga esse entendimento, independente do CPF em jogo. O problema, que eu acho, é o seguinte, às vezes a corte tem que ser contra-majoritária. Exato. No momento em que ela for contra-majoritária, ela vai ter que receber o tranco. E só tem um detalhe nisso aí de poder esse voto ser secreto ou não ser secreto, que eu acho que a gente precisa deixar claro. O cidadão, ele tem que sim saber como vota cada ministro do STF, porque a gente precisa de segurança jurídica antes de qualquer coisa. E segurança jurídica passa necessariamente por respeito aos precedentes. Significa que a gente tem que saber como vota cada ministro para que daqui a pouco, quando ele estiver diante do mesmo caso, mas com pessoas diversas, com interessados diversos, ele vote da mesma maneira, porque o compromisso não tem que ser com as pessoas, o compromisso tem que ser com o direito antes de tudo. E a gente vai para a próxima pauta, que é uma decisão do ministro Dias Toffoli, que a gente só sabe que foi do Dias Toffoli porque ainda as votações são públicas e a gente sabe quem é que decide. Na última quarta-feira, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determinou a anulação de todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht, homologado em 2017. Isso não significa que todos os casos que envolvam as provas da empreiteira estão automaticamente arquivados. Agora, caberá ao juiz de cada processo fazer a análise sobre se há outras formas e se outras provas e se elas foram contaminadas. Em sua decisão, o ministro Dias Toffoli afirmou categoricamente que os desdobramentos jurídicos deste caso foram uma armação que levaram à prisão do presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato, que ele considera, abro aspas, um dos maiores erros judiciários da história do país. O senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, reagiu enfaticamente à decisão de Dias Toffoli. Nas redes sociais, ele escreveu o seguinte, abre aspas, você acompanha aí na tela. A corrupção nos governos do PT foi real. Criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato, dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. Respeitamos as instituições e toda a nossa ação foi legal. Lutaremos no Senado pelo direito à verdade, pela integridade e pela democracia, fecha aspas. Quem também se manifestou foi o ministro da Justiça, Flávio Dino. Nas redes sociais ele escreveu, abro aspas, você também acompanha na nossa tela, a decisão do ministro Dias Toffoli tem 2 alcances. Um de natureza jurídica, reafirmando a inocência do presidente Lula, indevidamente julgado sem o devido processo legal. O outro é de natureza política, na medida em que fica o registro dos absurdos perpetrados em uma página trevosa da nossa história, escreveu o ministro da Justiça, Flávio Dino. Gente, vamos aqui começar o nosso assunto sobre essa decisão, porque mexe com uma paixão do brasileiro, que pode ser paixão, pode ser ódio, que é justamente a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato,
que se deu com muito destaque na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde o juiz era o Sérgio Moro, trouxe para milhões de brasileiros um senso de justiça. Pela primeira vez, políticos estariam sendo presos, políticos importantes, um ex-presidente, inclusive, empresários inalcançáveis estariam sendo presos. E isso gerou esse senso de justiça na população, o que faz muita paixão estar presente nesse debate, é preciso deixar claro. Por outro lado, a gente não pode deixar de analisar essa questão tecnicamente, né, Capês? Porque a gente está falando de um acordo que tem previsão na lei, que tem que ser homologado por um juiz que a justiça entenda como competente. E aí vem essa decisão polêmica do Toffoli, que poderia, claro, ter se restringido somente à questão técnica, mas ele deu ali uma exacerbada, no meu ponto de vista, pelo menos, que era a sua opinião, falando sobre o maior erro da história do país no judiciário, uma armação completa para a prisão do Lula. Como que você enxerga essa decisão? Bom, primeiro, eu acho que o ministro não precisaria ter adjetivado, né? O maior erro da história é o caso da escolinha de base até hoje, que eu, pelo menos que eu me recorde, tem outros também. Agora, uma questão que eu quero meditar é a seguinte: a Lava Jato foi uma operação importante para o país. Só a Petrobras, ali foram apurados desvios da ordem de 6 bilhões de reais. A Odebrecht teve que devolver 3 bilhões de reais. Então ela tem mérito, sim. Ela conseguiu ingressar num terreno que era escuro e obscuro, que é o terreno da corrupção. Agora, a Lava Jato também teve erros. E é importante que se aponte esses erros também. Houve alguns abusos praticados. Por exemplo, a concentração da competência toda no juiz da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Ele se tornou o único juiz criminal do país para julgar casos de corrupção. A utilização do Instituto da Colaboração Premiada para forçar a existência de delações, que é um erro também. O abuso no instrumento da prisão preventiva, o uso da condução coercitiva antes da intimação da testemunha. Todos esses aspectos eram aspectos abusivos. O que me chama a atenção é o seguinte, que mesmo esses abusos foram ratificados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a ponto de ter havido condenação em primeira instância, condenação em segunda instância, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, condenação no Superior Tribunal de Justiça, sem que tivesse se questionado a incompetência ou a competência do juízo. Então, o que fica parecendo um casuísmo é que, num determinado momento, valia tudo. E, no segundo momento, não valia nada. E o que assusta é que os métodos que eu entendi abusivos da Operação Lava Jato estão se repetindo agora, só que não para combater a corrupção, mas para combater a liberdade de expressão. Tardelli, como você viu essa decisão? Eu concordo em parte com o Capês. Eu acho que o ministro poderia evitar o uso, por exemplo, da armação. Eu não gosto desse tipo de expressão. Sei lá, houve uma armação, porque é uma expressão vulgar. Então, acho que o ministro tem que se preocupar um pouco com a norma culta, pelo menos. Ele é o ministro. Liturgia. Então, daqui a pouco dá o esquemão, certo? Isso não dá para fazer. Mas ele retrata uma situação, e eu tenho a Lava Jato como um divisor de águas. Ela piorou muito a justiça brasileira e ela é um assunto muito complexo para a gente falar aqui em pouco tempo. O que dá para a gente dizer é o seguinte: o ministro Dias Toffoli tomou uma decisão corajosa, certo? Vamos ver agora o que virá, certo? Vamos ver quais são as consequências disso e vamos ver principalmente qual vai ser... Uma coisa que me preocupou muito, e a Associação Nacional dos Procuradores da República, junto com a AJUF, disse que vai recorrer. Também. Por que vai recorrer? Qual é a legitimidade para recorrer? Não faço a menor ideia. Né? Tardelli, a gente vai precisar, infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Eu quero um tweet aqui do Alessandro Negão em 1 minuto. Pegou mal com a população? Eu vou falar uma coisa para vocês, porque eu, no caso, tenho muito medo de falar sobre esse tipo de decisão. É muito simples. Eu tenho um canal no YouTube chamado Eu Sou Seu Pai. 97 mil jovens me seguem nesse canal. É o canal onde eu falo para o público mais jovem, por isso esse nome. Como eu explico para eles que o crime não compensa? Se todos os dias eles já estão vendo um monte de gente que é presa e é solta. E eu nem estou falando dos presos poderosos, estou falando só daquele traficante, daquele 171, daquele Raul, como se diz na gíria, que guardou o dinheiro do advogado e ele vai preso, o Palumbo vai lá, prende ele, entendeu? Guardou de daqui 2 semanas ele está solto. É muito simples. Para mim a pergunta é só essa. Como que eu explico para esses jovens que eu gosto de chamar de os filhos que eu não fiz,
Como que eu explico para esses jovens que o crime não compensa? Como que fica o meu discurso agora? Palumbo, um tweet para você, 1 minuto. Por isso que os votos dos ministros supremos têm que ser públicos. Num passado muito recente, numa outra emissora de TV, ele só teceu elogios à Lava Jato. E agora está falando que não vale mais nada. Recuperou 6 bilhões. 6 bilhões. E as decisões eram revistas por tribunais superiores e agora não vale mais nada. Isso está mais com cara de perseguição ao ministro Moro do que qualquer outra coisa. Meus amigos, muito obrigado pelo debate. Foi um debate de altíssimo nível. Quero demais agradecer ao delegado Palumbo, o Alessandro Negão, o Fernando Capês, Roberto Tardelli. Um prazer ter você conosco. Espero que volte mais vezes. O problema de me convidar é que eu aceito. Vai ser um prazer enorme para todos nós. E um agradecimento especial, mais do que especial a você. Vamos na 2 aqui. Um agradecimento mais do que especial a você que ficou com a gente neste fim de semana, acompanhando as principais notícias. Esse foi o Linha de Frente deste fim de semana. Um abraço. Fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.